Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então hoje para o versículo de número 17 do capítulo 1 de Pirkei Avot. Nós vamos estudar a primeira parte desse versículo. O texto diz o seguinte: Shimon, seu filho, disse: Toda minha vida foi criado entre os sábios, e nada encontrei melhor para alguém do que o silêncio. Meu comentário. Primeiramente, é bom entender que Shimon aqui referido era o filho de Rabban Gamliel. E essa frase dele é muito curiosa. Certamente, Shimon viveu entre os maiores exegetas da Torá de sua geração. E ele encontrou vários ensinamentos, várias coisas que ele poderia transmitir para as gerações vindouras. E o que ele quis transmitir de mais importante foi justamente a mensagem de que a melhor coisa para alguém é o silêncio. E por que ele diz isso? Porque é impossível se aprender alguma coisa sem fazer silêncio. E o que o silêncio representa? O silêncio representa esvaziar-se de si mesmo. O silêncio representa você buscar um ensinamento sem que você tenha a necessidade de agregar a esse ensinamento um conteúdo que venha de você mesmo, anteriormente estabelecido, e que acabará te impedindo de absorver aquele ensinamento. Nós vemos isso hoje com muita frequência. É muito curioso porque quando há cursos e palestras nos dias atuais, não é raro que se peça que as pessoas se apresentem e que as pessoas falem um pouco sobre si, mesmo que aquilo não tenha qualquer relevância ao tema apresentado. Por que isso acontece? Porque as pessoas hoje em dia têm uma necessidade tão grande de falar o tempo todo, de colocar conteúdos seus sobre aquilo que irão aprender, que é praticamente impossível na nossa civilização ensinar algo a alguém sem dar espaço para que ela primeiro manifeste aquilo que está dentro dela. O que acaba gerando um círculo vicioso. Quanto mais pessoas nós temos que começam os processos falando, menos as outras pessoas a quem elas falam se sentem ouvidas. E aí mais ansiedade sentem e essa ansiedade gera desejo de falar. Para que possamos entender e aprender a Torá, é importante nós nos calarmos. Sem nos calarmos, nós não iremos aprender. E calar-se aqui não é necessariamente ficar mudo completamente como se fosse uma estátua. Não, a ideia é você fazer silêncio para dar espaço para aprender outras coisas. É deixar de lado aquilo que se sabe, é deixar de lado as suas vozes interiores, as suas próprias opiniões, os seus próprios conceitos e ideias pré-estabelecidos, é deixar de lado num primeiro momento as suas experiências, a sua trajetória e verdadeiramente se abrir para apreender algo novo, para aprender algo que você ainda não conhece. Depois, as vozes que você tem dentro de você, a voz da sua experiência, aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, etc., poderão encontrar espaço, é claro. Ninguém deseja que uma pessoa fique o tempo inteiro calada, não é essa a ideia. Mas, como é dito no Talmud em Kiddushin 40b, o princípio do juízo de um homem é acerca tão somente do estudo. Ou seja, um homem é julgado inicialmente por aquilo que ele estuda. Ele é julgado inicialmente pela sua capacidade de se colocar numa posição de aprendizado. Por quê? Porque o próprio Talmud, no mesmo trecho, diz que o estudo é maior do que tudo porque ele precede a prática. Como é que alguém pode praticar alguma coisa que não estudou, que não aprendeu? Então, no início da trajetória de qualquer pessoa está o estudo, está o aprendizado. Sem isso, é impossível se desenvolver. Há pessoas que confundem isso com serem endoutrinados e acham que, na realidade, se alguém diz que elas precisam sentar, que elas precisam estudar e aprender com humildade, que elas ainda não estão num ponto em que elas podem, de fato, contestar aquilo que está sendo dito, inclusive porque elas não têm ainda o entendimento adequado para compreender e tecer suas próprias observações, as pessoas se sentem ofendidas e sentem que estão sendo amordaçadas. E na realidade não é nada disso. Você não está sendo nem amordaçado,
nem está sendo doutrinado, nem está sendo levado a seguir cegamente o ensinamento de alguém, se você no princípio da sua caminhada silencia e busca aprender em humildade. O problema é se daqui a anos você está no mesmo lugar. Se você entra ano, sai ano, está na mesma posição e numa dependência eterna e absoluta daqueles que te ensinam, porque aqueles que te ensinam jamais transmitem para você um conhecimento que te faça crescer nas escrituras, aí sim, aí você tem um problema, aí você está sendo indoutrinado, aí realmente há que se suspeitar que esse tipo de aprendizado não é um aprendizado saudável, mas não se pode por causa disso generalizar para todo tipo de aprendizado e achar que uma pessoa pode aprender já desde o início se colocando numa posição de um mestre que discute de igual para igual com outro mestre, ou de alguém que vai chegar e integrar aquilo que já conhece, uma vez que aquilo que a pessoa aprendeu é completamente diferente. Tomemos como exemplo as pessoas que trazem na sua bagagem um conhecimento do cristianismo. Essas pessoas, se quiserem aprender judaísmo, precisam se esvaziar até mesmo dos conceitos mais básicos sobre, por vezes, coisas tão simples como palavras, para que elas possam, de fato, aprender dentro de uma perspectiva judaica. Caso contrário, será sempre um aprendizado tortuoso. Mas muita gente quer já começar a sua trajetória ensinando, discutindo, chegando a conclusões, quando ainda não se esvaziou o suficiente para que pudesse realmente receber águas novas e límpidas. Esse conselho de Shimon, portanto, é preciosíssimo. Se você ainda está no começo da sua caminhada, ouça mais do que fale, ouça bastante, procure aprender, procure entender, procure assimilar aquilo que você pode. E aí, natural e gradativamente, à medida que aquilo que você ouviu começa a fazer parte da sua prática cotidiana e da sua forma de pensar, aí é o momento de conciliar com as demais vozes que estão dentro de você, porque aí você terá subsídio e base para compreender o que é aquilo que você aprendeu e como é que aquilo que você aprendeu diverge do que você anteriormente havia visto. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.